Olá, bem-vindo novamente ao canal Engenheirando. Hoje nós vamos falar de equações de movimento, né? Só que antes de a gente falar de equações de movimento, a gente vai falar do pai aí, né? Revolucionário, chamado Galileu Galilei. Eu chamei de pai porque ele é considerado pai do método científico, pai da ciência moderna, né? Esse pai da ciência moderna foi apelidado por nosso grande Einstein, né? Ou seja, Galileu Galilei é uma peça importantíssima aí para as equações de movimento. Então vamos estar estudando aí sobre esse grande personagem da nossa história. Ele nasceu e ele viveu entre os séculos 16 e 17. Nasceu em Pisa em 15 de fevereiro de 1564 e faleceu em Florença em 8 de janeiro de 1642. Você sabia que ele era pai também? Ele é considerado pai também da astronomia observacional, sabia? Também considerado como pai da física moderna. Ou seja, foi um divisor de águas aí para a física, né? Ele também deixou muita coisa também na área de engenharia. Ele também era considerado engenheiro. Então, ele estudou fenômenos como o fenômeno da rapidez, da velocidade, da gravidade, da queda livre, da inércia, movimentos de projéteis. Hoje a gente tem as equações de movimento de projéteis, é tudo baseado ainda, né, em equações, começando com os princípios de equações de Galileu Galilei. Ele estudou também o princípio da relatividade. Certa vez ele tentou medir a velocidade da luz. Galileu Galilei também deixou muitos conhecimentos na área de termodinâmica e hidráulica. Não só conhecimentos teóricos, mas com a criação de equipamentos próprios para ser utilizados. Galileu Galilei era um homem visionário, muito além do seu tempo. Nós vamos estar dando foco agora e ênfase aos estudos que ele deixou na área de movimento. Graças à biografia de Vincenzo Viviani, que era um aluno de Galileu Galilei, ou melhor dizendo, um discípulo de Galileu Galilei, ele descreve que Galileu Galilei, certa vez, estava na Catedral de Pisa e começou a observar o balanço dos candelabros de bronze do local. E ele, com o seu pulso, para medir o tempo, ele observou que, independente da amplitude do movimento dos candelabros, o tempo para que ele fizesse uma oscilação era sempre o mesmo. Ou seja, ele observou essa propriedade isócrona do movimento. E não foi a partir desse trabalho que ele deixou, né, no seu artigo científico chamado Duas Novas Ciências, que Christian Huygens, não sei se é bem essa pronúncia, né, a pronúncia desse nome, e Christian Huygens, depois de 100 anos, ele descreveu a natureza tautocrônica, né, do movimento. E a partir desse estudo é que foi possível fazer a sincronização perfeita dos relógios. Nós podemos observar que Galileu Galilei também deixou muitos conhecimentos na área de engenharia. Ele criou lunetas e bússolas geométricas para a área militar. Sim, para a área militar. Hoje que a gente chama de lançamento oblíquo ou balística também. Ele ofereceu para os atiradores da época, com seus estudos, uma maneira mais segura de elevar os seus canhões para que fosse mais preciso na hora de acertar o seu alvo. Ele também, com esses seus estudos, foi mais fácil calcular, ou seja, de uma forma mais rápida para calcular a quantidade de pólvora para as balas de canhão, independente do tamanho, né, ou material, independente do tipo de material que era feito o canhão e do seu tamanho. E também Galileu estudou quedas de corpos. Vincenzo Viviani, novamente, ele descreve que certa vez Galileu estava jogando corpos na Catedral de Pisa e marcando o tempo para observar que, independente da massa do corpo, eles caíam ao mesmo tempo. E durante a missão Apollo 15,
Em 1971, o astronauta chamado David Scott mostrou que Galileu Galilei estava certo. A aceleração é a mesma para todos os corpos sujeitos à gravidade da Lua. Ou seja, mesmo que seja uma pena ou um martelo, os corpos caem ao mesmo tempo. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. E para finalizar, nós vamos falar aí da questão de que mesmo? E para finalizar, nós vamos falar da astronomia observacional. Lembra que ele é considerado o pai da astronomia observacional? Ele criou o telescópio, chamado hoje de Canoniale, e que está lá no Museu de Galilei, em Florença. Ele, com sua observação, ele pode descrever a Lua de uma forma, de um nível de detalhe muito alto, né? E ele também teve suas contribuições, né, na área observacional, que inclui a confirmação visual das fases de Vênus, a observação dos 4 maiores satélites de Júpiter, a observação dos anéis de Saturno e a análise de manchas solares. E como ele era um cientista, né, e como outro cientista, né, que faz essa parte de observação, ele chegou à conclusão que o Sol era o centro e que os corpos se moviam ao redor do Sol. Só que para sua época isso era considerado uma heresia pela igreja. Na época a igreja era uma instituição e ele foi condenado a viver em prisão domiciliar no final da sua vida. E detalhe importante para se dizer é que a partir daí ele começou a colocar todo o seu conhecimento, né, naquele artigo científico mencionado anteriormente, chamado Duas Novas Ciências. E ali, de forma metódica, ele criou esse artigo. Por isso ele é considerado também o pai da ciência moderna. Então, olha aqui para mim agora. Olha aqui. Ele, com seu artigo, né, ele afirmou uma coisa muito importante. Ele afirma claramente que as leis da natureza são matemáticas. Ou seja, tudo que acontece aí na natureza pode ser matematizado, né? E dentro dessa lógica que ele falou, nós vamos estar estudando o movimento. O movimento ele é dividido em movimento translacional e movimento rotacional, né? Essas são as grandes vertentes aí do movimento. Mas a gente também pode ter um movimento que inclui os dois, translação e rotação. E também a gente pode colocar o movimento como dependente um do outro. E tem vertentes aí que dividem o movimento em bidimensional e tridimensional. Então, matematizando as equações para movimento, para as leis físicas, né, de movimento, a gente pode considerar os movimentos aí translacionais ou movimento de translação para o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. E para o movimento de rotação, o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Então, olha só, quando você for estudar agora com as equações de movimento ou qualquer equação de física, você tem que lembrar isso, né? Que são fenômenos físicos e são colocados ali em equações matemáticas. Então, por trás de cada equação matemática tem um fenômeno físico envolvido.
E uma forma de você aprender e colocar assim para dentro da sua mente, de tal forma que seja muito mais difícil de você esquecer, é você interpretar o problema como um fenômeno físico. Se você começar a interpretar toda a questão física envolvida que tem numa fórmula, você vai ter muito mais facilidade de relembrar o que você estudou e de realmente aprender o que está acontecendo fisicamente. E aí, você gostou do vídeo? Gostou? Então esteja curtindo e se inscrevendo no nosso canal e também divulgando aí para mais pessoas. Okay? Um abraço e até a próxima.